Então, pessoal, a aula de hoje vai ser sobre vetores e strings. A gente falou de laço, não foi? Na aula passada. Iterações. Agora, a gente vai evoluir um pouco mais. Lembra que eu falei que agora começava mesmo a disciplina? Então pronto, a partir da aula anterior para cá, que o negócio vai ficar mais difícil mesmo. Certo? Tudo que foi dito antes foi a base para a gente usar agora. É a base. Agora a gente vai começar a ver utilidade nas coisas que a gente estudou anteriormente. Antigamente a gente só fazia questõezinhas simples, né? Maior, menor, dividido por 2. Não tinha nenhum problema prático em si. Agora nós vamos passar a ter problemas mais práticos. Problemas mais divertidos. Que vocês vão ver. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver vetores e strings. Agora bora pensar o seguinte. Como que eu armazeno 3 notas? Eu posso fazer assim, não posso? Declaro 3 variáveis. Funciona, não funciona? Aí eu vou ter que escrever. Vou imprimir nota do aluno 1. Aí eu vou ler a nota do aluno 1 e colocar, né? Aí eu imprimo de novo. Nota do aluno 2. Eu vou ler e coloco na nota 2. Eu vou imprimir a nota do aluno 3. Imprimir e colocar. Beleza, simples, né? Todo mundo já viu isso aí. E se eu quiser fazer sem? Eu posso declarar sem, não posso? Mas não é muito prático, né? E ter que escrever 200 linhas assim é meio chato, né? Então, o que é um vetor? É uma coleção de variáveis do mesmo tipo referenciada por um nome comum. Como é que é um vetor? Vetor, eu tenho um endereço, que é o início da minha contagem, como se eu estivesse numa rua. Eu tenho um endereço. Eu vou ter números das casas. A mesma coisa com vetores. Certo? Então, cada casa, no caso as casas desse mundo aqui são padronizadas e todas têm o mesmo tamanho, que é definido pelo tipo da nossa variável. Certo? Então, o vetor, também conhecido como array. Certo? A gente vai ver de vez em quando. O que ele tem de bom? O acesso é feito por meio de um índice inteiro. Lembra que eu falei do número da casa? Você pode pensar nesse paralelo que a gente pode fazer. É uma rua que tem números. E esses números são a indexação. Certo? Posições contíguas na memória. A gente viu lá anteriormente as variáveis. Quando eu declaro variável A, variável B, variável C. A variável A é a primeira variável a ser declarada. É a primeira que vai ser alocada. Então a variável seguinte é a variável B. Então, se eu tenho na minha memória, eu tenho a variável A aqui, ocupando, sei lá, inteiro 4 bytes. Eu declarei a variável B, vai ter um outro inteiro logo em seguida, ocupando 4 bytes. Variável C, mais 4 bytes, ou seja, então a posição 0 tem a variável A. A posição 4 vai ter a variável B. E assim vai. Certo? 3, né? Variável 3. É de 0 a 3, não, é 4, tá certo. Beleza? Enfim, tem tamanho pré-definido, como eu falei para vocês, todas as casas têm tamanho pré-definido, que é o tamanho da minha variável inteira, no caso. E tem uma coisa interessante. Se eu disse que aqui na minha rua, eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho a variável A, aqui eu tenho o vetor B, V, e aqui eu tenho a minha variável B. Estou adiantando para vocês, só para acelerar, tá? Depois a gente vai ver mais a fundo. Então imagina aqui é a minha rua, tá? Na minha rua, eu tenho uma casa chamada A. Declarei na memória. Variável A, beleza. É um inteiro A. Agora eu vou dizer, eu tenho um conjunto de casas. Só que eu tenho um condomínio de casas. Eu tenho um condomínio de casas chamado condomínio V. Sabe que ele tem, sei lá, tenho 10 casas. Tenho 10 casas. Eu posso fazer o seguinte. Se eu disser, me dê condomínio de casas V, eu quero a casa número 11 do meu condomínio de casas. Existe esse número? Não. Não. Se eu pedir um 11, ele vai me dar um número para cá, não é? Então, ó, se aqui eu tenho 10 casas, né?
Aqui é o número 0. Vocês concordam comigo, né? Está crescendo para cá. Minha rua está crescendo para cá. Aqui é o meu número 0. Eu tenho um condomínio de casa. A posição 0 está aqui. Se eu pedir a casa número 11, ele vai me dar uma para cá, né? Só que não está dentro do meu condomínio de casa. Não é? E se eu pedir um número negativo? Ele vai me dar para cá, né? Se eu pedir o menos 1, se eu pedir o V menos 1, ele vai me dar aqui? Vai me dar o A, né? Certo? Então essa é a ideia básica de vetores. É um condomíniozinho de casas. Então se você botar índices fora dos limites, ele vai ter um comportamento anômalo. Como que a gente declara? A gente declara da seguinte maneira. Você escreve o tipo, o identificador, que é o nome, né? E o tamanho do vetor, entre colchetes. Então como é que ficaria o exemplo? Float, notas, 100. O que ele está me dizendo? Eu tenho 100 notas do tipo float. Então vai ser um condomíniozinho de casas, onde cada número, cada identificador da casa, são 100 identificadores, né? Onde cada identificador vai ter o quê? Um float. Beleza? Essa é a ideia. Então, por exemplo, em média 100, a gente pode armazenar 100 valores, ou seja, 100 variáveis. Lembra o problema anterior? Quantas notas a gente vai querer fazer? Então a gente vai fazer 100 notas do tipo inteiro. Aqui nesse caso é inteiro, tá? Com mal contado. No caso é inteiro. Eu vou tirar daqui porque tá dando problema. Como é que eu vou usar? Então a gente já viu como declara. Agora como é que a gente usa? A gente declarou com um nome qualquer, né? Um identificador. Então se eu quiser acessar determinada casa, como por exemplo a casa 3, vai ser, sei lá, o identificador, nota, né? Sei lá, nota 3. Eu colocaria nota 3. Eu estou entrando lá no meu condomínio de casas, chamado nota, e eu estou pegando a casa cujo número é 3. Beleza? Então, como é que a gente pode ter aqui de exemplo? Ó, int nota 10. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando... Existem 10 notas, né? Isso, eu estou declarando um vetor de tamanho 10. Eu estou declarando um condomínio de tamanho 10. Tá? E eu tenho um int A. Aí como é que eu uso? Eu posso usar assim, ó, nota 5 recebe 95. Deixa eu fazer um zoom para vocês. O computador está meio lento. Então, ó, nota 5 recebe 95. A recebe nota 5. Ou seja, eu posso usar como se fosse uma variável. Como vocês viram anteriormente. Certo? Eu posso usar como se fosse uma variável, como vocês... Certo? Uma coisa que é bom lembrar, pessoal, é o seguinte. Não é nem nota 5, mas é 95. Eu uso isso aqui como se fosse variável. Variável B, X, o que você declarar. Só que se eu quiser usar a posição 5, eu faço assim. Nota 5. E esse 95 ele diz que o conteúdo vai receber 95. Eu tenho 5 casinhas aqui, ó. Olha aí, no caso aqui são 10. Ele vai ser... E daí ele vai sempre substituir, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo. É? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Aqui, ó. Eu declarei um vetor chamado nota. Sabe? Aqui tem 10 quadradinhos. 10 caras. Tem 10 casinhas. Eu estou dizendo que a casa 5 recebe 95. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso daqui vai ter 95. Beleza? Aqui a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se o carteiro quiser bater na porta 5, ele vai ver que na casa tem um valor que é 95. Sabe? Se ele bater na casa 4, não sei. Aqui eu não defini nada. Não declarei nada. Se eu quiser fazer, eu vou fazer nota 4
recebe 3. Então aqui na casa 4 vai ter o valor 3. Beleza? É tipo como se fosse o número das casas, né? Esse número aqui embaixo é o identificador da casa. Certo? Aí eu estou dizendo o que aquela casa está guardando. Ela está guardando alguma coisa. Está com a porta fechada lá. Está guardando alguma coisa. Beleza? Só que tem uma coisa interessante, pessoal. Nesse vetor de 10 unidades, de 10 elementos, quais são a numeração de casas que pode ter? 0. E vai até quanto? 9. Olha que interessante. Lembra do inteiro, quando a gente viu isso aí? Vai do 0 até o maior elemento, menos 1. Aqui é do mesmo jeito. Se eu tenho um vetor de 10 elementos, eu vou de 0 até 9. Tranquilo? Certo? Beleza. Então, como é que eu uso? Como foi dito já mostrei para vocês. Eu posso usar do jeito que eu quiser. Aqui um exemplo. Vamos entrar nesse exemplo aqui. Então, eu declarei aqui, ó, G e VET 10, né? Então, eu tenho esse quadradinho bem aqui, que vai ser meu G, e vou ter 10 quadradinhos do meu VET. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aí. Aqui é o meu G, certo? Ele se chama G. Aqui se chama VET 0, certo? Aqui é VET. VET 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. O G, eu disse que no G tem 0. Acabei de falar, o G tem 0. Enquanto o G for menor do que 10, o G é mais. Ele vai fazer o quê? VET G. Quem é G agora? Quem é G? 0, né? Então, VET 0, ou seja, esse carinha aqui vai receber 5 vezes, que é quanto? 0. Então, qual o valor que vai ficar aqui dentro? 0. Eu vou iterar, né? O G vai virar quanto? 1. Então, aqui, ó, virou 1. 1 é menor do que 10? Então, o VET... Quem é esse VET? É o VET 1. Então, a posição 1 do VET vai receber quanto? 5 vezes 1. Que vai dar quanto? 5. Eu estou preenchendo as casas. Aí acrescento mais um que no caso de será 2. Aí vai, o que era G, o que era 1 vai virar quanto agora? 2. Virar 2. 2. E vamos lá, VET, o G é menor do que 10, né? O G aqui é menor do que 10, né? Então continua. O VET, agora aqui, o VET 2, esse daqui. O VET 2 vai receber quem? Vai virar 10. E vai indo, né? Então vai ser 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ele para de coisar, né? Porque ó, ele vai chegar no 9. 9 é menor do que 10, beleza. Virou 10. 10 é menor do que 10? Não. Aí para. Então eu não vou olhar o 10º elemento. O elemento número 10. Porque ó, eu não tenho elemento número 10 aqui. Eu tenho só o elemento 9. Meu último elemento 9. Menor ou igual que dá aqui. Se fosse menor ou igual, ele iria acessar a posição número 10. Só que a posição número 10 existe? Não. Ia dar algum erro. É um comportamento anômalo que a gente viu no slide anterior. No caso, 10 apresentava mais um G, no caso. 10 é igual. Ele vai dar problema. Ele vai dar problema. Se você, em vez de você contar menor do que 10, se você botar menor ou igual a 10, ele vai invadir uma posição de memória. Imagina que você declarou G, VET e você declarou aqui um X. Certo? Na hora que você declarou, como é que ficou na memória? G, vetor, e aqui ficou o X. Então, se você acessar o 10, quem é o 10? O 10 é a mesma coisa que X. Então, se você disser VET
10 recebe, sei lá, 15. Se você fizer isso daí, aqui vai virar 15. Mas peraí, é x, não é? Então você sobrescreveu uma variável. Entenderam? É um erro. É um erro de programação. Você sobrescreveu uma variável. Entenderam isso aí? Dúvidas aqui? Tipo, não colocar o menor igual, né? Você coloca menor. Toda vez que você está trabalhando com vetor, você usa menor. Para você não se perder. E você começa do zero e vai até o valor máximo do tamanho do vetor. Tá? Tranquilo? E se meu x tivesse lá no 5 lá? Se o x tiver o quê? Se o x estivesse no 5. Não tem como. Porque você alocou o VET tamanho 10. Você alocou um condomínio de casas. Tem 10 casas ali em seguida. Ele não pôs lá para 100, vai do 0 ao 100. Isso. Não tem como o x estar no meio. Você alocou várias casas de uma vez. Você comprou um lote de casas. Tranquilo? O x só dá certo então na terminação, né? Ou antes, aqui o g não está aqui. Por que o g está antes? Porque eu declarei antes. Declarei antes, o g está aqui. O VET vem em seguida. Se eu declarar um x bem aqui, ele vai estar depois do VET. Declarar o x depois do g. Se você declarar o x depois do g, se você botar o x aqui, por exemplo, como é que ficaria? Ficaria g, x e o VET. Com 10 casinhas. Aí eu multiplicar pulando aí nesse cara. Não, do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito que você viu aqui. Eu multiplicar x também. Não, cara, ó. G igual a 0. Você vai pular pra casa do x e eu... Não muda. Não muda o comportamento. X e alterar alguma coisa não. Não, porque, peraí, se você está querendo saber se eu evoluir isso pra lá, foi isso? Não. Tô vendo que você quer Você saber. botou g, x. Sim. Você está somando um pouquinho assim, g igual a 0. Quanto g for menor do que 10, ou então eu multiplico 5 vezes g. Sim. Dessa vez que eu incrementar, ele vai incrementar o x. Então, bora fazer de novo. Bora fazer de novo. G igual a 0, certo? G igual a 0. Beleza. Enquanto G for menor do que 10, G mais mais. VET G, quem é o VET G? É o VET 0, né? Que é esse aqui. Vai receber 5 vezes G. O G não é 0? O 0. Ele pula o x que eu quero saber. Pula a casa do... Não, ele vai pro VET. Ele não pula, ele vai pro VET. Não existe isso de pular, ele vai pro VET. Não importa onde ele esteja. Entendeu? Onde é declarado? Isso. Se você declarou VET, ele vai pro VET. Se você está acessando o VET, ele Aí vai se pro fosse VET. tiver x, aí... Se você usar o X, vai pro X. Para não só declarar. Você está mandando o VET, ele vai pro VET. Tranquilo? Vetores. Então vamos lá. Bora fazer o teste de mesa. Já me adiantei aqui para vocês. Então, ó, declarei a variável D, o vetor e a variável F. Beleza? Declarei. Como é que fica na memória? Assim. Beleza? E o que acontece se eu executar? Vetor 3 recebe 10. Olha ele aqui. Certo? E o que acontece se eu botar vetor 5 recebe 5? Olha, ele tem 0, 1, 2, 3, 4. Se eu fizer vetor 5, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai sobrescrever F. Vai sobrescrever F. Que a gente falou aqui no slide anterior. E se eu fizer... Cadê? Perdão. E se eu fizer vetor menos 1? O que vai acontecer? O D vai ser sobrescrito. Olha aí. Então se eu botar o 10, beleza. Na hora que eu colocar o 5, ele está sobrescrevendo o F. Esse é o comportamento que você queria? Não. É um comportamento anômalo. Você está mexendo com uma variável que não é sua. Você está mexendo com um vetor aqui no seu laço, fazendo o que for. E do nada você mexeu na variável F. Ele é um comportamento anômalo. Isso muito provavelmente vai dar para vocês uma coisa chamada segmentation flow. Toda vez que vocês virem no programa de vocês dando um problema chamado
segmentation full significa que você está invadindo posições de memória que você não pode. Vai acontecer com muita frequência isso com vocês, tá? Professor, nesse caso não faria nada, não colocaria esses números. Se você acontecer o segmentation full, provavelmente você está fazendo esse for vir aqui com números errados. Você está percorrendo um número que não existe. Por exemplo, comecei do menos 1. Ou então eu estou indo com um tamanho maior do que o meu vetor. Ele vai dar segmentation full. Tranquilo? Entenderam aqui? Certo? Uma coisa importante. O tamanho do vetor ele é pré-definido. Se eu declarei que o tamanho dele é 10, ele vai ser 10 do início ao fim do seu programa. Ele não muda. Você pode modificar ele, mas é um conceito mais avançado que a gente vai ver mais adiante. Mas por hora, vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Se é 10, ele é 10 do início ao fim. Não adianta você querer mudar. Os índices fora do limite, como a gente viu aqui, vão dar problema para vocês. Vai ter um comportamento anômalo, tá? Então agora vamos pensar um pouquinho. Aquele mesmo problema, anteriormente, né? Aquele mesmo problema. Eu quero armazenar 100 notas. 100 números. Eu quero armazenar 100 números aqui. Eu posso fazer assim, não posso? Mas isso é prático? Não é muito inteligente você fazer assim, né? Como é que vocês fariam? Vocês viram na aula passada. A aula passada foi sobre o quê? Incrementa aí. Sobre laços, né? Você pode fazer um laço e vai ficar incrementando. Fazendo um por um. Por exemplo. Mais prático, né? O que ele está fazendo aqui, ó? Estou começando no 0 até 100. Só que é menor do que 100, né? Então é de 0 a 99. De 0 a 99 tem quantos números? 100 números, né? Então ele está rodando 100 vezes isso aqui. E ele está fazendo, para cada elemento de 0 até 99, ele está fazendo o quê? A caixinha vai ter o seu número mais 1. Né? A sua casa vai ter o número da sua casa mais 1. Que é a mesma coisa aqui, né? VET 0, 1, VET 1, 2. É uma unidade maior do que tem aqui. Eu estou contando de 1 a 100. Certo? Oi. Entenderam aí? Professor, se o número das casas fossem números pares, por exemplo, 2, 4. Fica à vontade. Você pode fazer a porcentagem 2 à vontade. É para fazer dessa maneira aí. A indexação é sempre de 1 em 1. Pois é, se A indexação é sempre de 1 em 1. de 2 em 2, Aí é com você. Esse faz seu código. Mas eu posso também criar minha variável, o meu vetor, eu posso iniciar minha variável com os parâmetros já. Eu já posso iniciar eles. Percebam que aqui eu não estou botando o tamanho, né? Eu estou só abrindo e fechando o colchete. Mas ele sabe qual é o tamanho, porque eu estou passando para ele já os elementos. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Então eu já sei que o meu vetor tem tamanho 4. Tranquilo? Isso aqui a gente não usa muito não, mas eventualmente talvez seja bom. Eu não costumo usar, porque eu acho que fica meio confuso o código. E aqui, pessoal? E agora? O que vocês acham? Quero armazenar 100 números. Você está pedindo para o usuário, ó. Você está dizendo, usuário, número de alunos. Vai no número de alunos, vai colocar na variável n. Beleza, né? Então como é que é aqui? Eu tenho notas 100, eu tenho um vetor grandão aqui, chamado notas. Aí eu vou ter a variável n e a variável i. Certo? Isso aí é minha memória. Número de alunos. O cara pegou e digitou o número de alunos. Aí eu vou, ó. I começa com 0. Comecei com 0. I menor do que n. N é o número que o cara digitou. Aí eu vou iterar de 0 até n, né? No caso até n menos 1, né? Porque é menor, né?
Não é menor ou igual? Então vai de 0 até n menos 1. Beleza? Qual é o erro desse código? Tem um erro aqui, não tem não? Quantas notas eu posso armazenar aqui? 100. E se o usuário colocar 200 aqui? E se o usuário disser número de alunos 200, digitou 200, o que vai acontecer? Chegou no usuário número 100, 101, 102, o que está acontecendo? Ele está invadindo a memória do outro, né? Está invadindo. Então isso aqui tem que ter uma modificaçãozinha, né? Nesse código. Vocês entenderam o problema? Entenderam o problema? Porque eu só tenho... O meu condomínio só tem 100 casas. Aí o usuário diz, escreva 200 números. Mas peraí, eu só tenho 100 casas para armazenar meus dados? Como é que eu posso armazenar 200? Só tenho espaço para 100. Ele vai invadir a posição dos outros. Tranquilo? Entenderam isso aí? Mas como seria para aumentar aí? Agora bora resolver esse problema. Uma pergunta seria, ó, se o cara, ele digitou o número, beleza? Armazenou, colocou na variável n. Se o cara digitar um número maior do que 100, ele vai dizer, opa, não, você não vai digitar números maiores que 100. Você vai digitar no máximo 100. Você diz que o número é 100 e avisa para ele, ó, o número máximo de alunos alterados para 100. Tranquilo? É porque se ele botar 200, aqui ó, ele escreveu aqui, beleza? Ele leu 200. Colocou na variável n 200. Eu já sei que meu programa só aceita 100, eu vou programar e vou proteger meu código. Eu vou fazer um fallback. O que é isso? Eu estou protegendo, estou botando salvaguardas. Eu estou dizendo que se for maior do que 100, meu número vai virar n, vai virar 100. Aí, o meu for vai até quanto aqui? Agora? Ele digitou 200, mas agora ele vai até quanto? Até 100. Então está protegido, não vai dar problema. No caso aí, digitou 200, né? Isso. Na hora que ele digitar 200, aí vai se transformar em 100. Isso, ele vai checar aqui. Vai aparecer essa mensagem. Isso. Quando ele lê o que foi escrito, né? Aí ele vai saber. Ele vai transformar em 100 e emitir a mensagem. Isso, aí o usuário vai estar sabendo o que está acontecendo. Beleza? Então, alguns exemplos, pessoal. E se eu quiser fazer a multiplicação interna de vetores? Se eu quiser fazer a multiplicação de vetores. O que é a multiplicação interna? Eu estou pegando o primeiro do vetor 1 e o primeiro do vetor 2. Naquelas dois últimos slides, nessa declaração para declarar aí, eu tenho que fazer entre essa quarta linha. 1, 2, 3, 4 aqui. Da quarta linha em diante, eu posso pegar no final. Né? O que é que você quer saber? Porque assim, a diferença de esse if você faz o quanto antes. Depois que você lê o n, você faz o quanto antes. Porque se você fizer depois do for, não faz sentido. Você tem que fazer antes do for. Porque o n tem que ser alterado antes dele ser usado aqui. Porque se ele fizer depois, ele já vai ter invadido. Entendeu? Então você fez a declaração de um, depois você abriu, aí você colocou o for, aí fez outro, abriu um parênteses. Aí isso aí vai mais a questão do conceito, você fechou depois de print do print aí para o número máximo de alunos. If aqui, fecha aqui. Você fechou aqui. Aí no caso é como se fosse uma condição. É um escopo. Como se fosse uma condição se ele digitasse mais, né? Ou não? Ele só vai entrar e executar essas duas linhas se o n for maior que 100. Senão ele já pula lá pro. Senão já pula para cá. Então, exemplos. Eu quero fazer a multiplicação de dois vetores. Eu tenho um vetor que tem tamanho n
e outro vetor que tem tamanho I. Eu quero fazer V1 vezes V2. Como é que eu faço? Aqui é um exemplo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou ter um vetor de tamanho 5 e outro vetor de tamanho 5. Beleza? Eu tenho duas casinhas. Desculpa, eu tenho dois condomínios. Aqui eu vou chamar de, sei lá, 2, 4, 3, 2, 1. Eu tenho um outro vetor aqui. 1, 1, 3, 1, 2. Beleza? Dois vetores aí, tranquilo, né? Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou ler, né, que eu já escrevi ali. Ó, para I igual a 1, I menor do que 5, I mais, entre com o valor, que é o número 1, do vetor 1. Eu botei 2, já coloquei. Aí ele colocou no I, beleza? 2. Entre com o valor, botei 4. 3, 2, 1, pronto. Então li o primeiro vetor. Tranquilo? Estou fazendo uma leitura. Estou lendo aqui. Aqui é o V1 e aqui é o V2. Tranquilo? Estou lendo e estou colocando lá. Beleza, vou pular duas linhas. E vou fazer a mesma coisa. Para I igual a 0, de I igual a 5, até 5. Na verdade, de 0 até 4, né? Entre com o valor. No caso, o valor 0 para o vetor 2. Eu vou colocar. 0 não, perdão. É I mais 1, né? Então 1. Entre com o valor 1 para o vetor 2. Então esse primeiro elemento aqui. Eu digitei 1. Você vai ler para porcentagem ou para porcentagem da tudo. É porque ele é um double. Aí vai expirar com. É um double. Quem que não entendeu? Vamos lá, faz o teste de mesa aqui. Bora, macho? Você colocou o número aí. É que eu tô querendo adiantar, porque já tá atrasado. Vamos lá, desenha o vetor 1. Qualquer um. Ó, acompanha os quadradinhos. Tá mesmo? São 5. Pega 5 aí. Esse aí é o V1. Isso. Coloca aí do lado, V1. Isso. Coloca o I também. Aqui? À esquerda. Um quadradinho à esquerda. Aqui, né? Tanto faz. Quadradinho. Faz o quadradinho. Pronto. Acima dele coloca o I. Ah. Do lado direito dele coloca vetor 2. V2. 5 quadradinhos. É tudo junto, tá? Isso aí. Tem que ser junto, né? É. Na verdade, o I fica depois do vetor 1, tá? Vetor 2, perdão. Vamos lá. Isso, coloca o V2 em cima. Beleza. Agora bora fazer. I igual a 0. Entre com o valor. Beleza, aí você vai ler quem é o I. O I começou com 0, né? Então ele vai ler quem agora? Aqui. Aqui, 0. Isso. Ele vai ler quem é o I. Qual é a posição do vetor? Coloca aqui embaixo. Os índices 0, 1. Mesma coisa do 0, 1. Beleza. Então ele vai ler quem? É o primeiro, né? E o usuário, ó, tá lendo, isso não é. O usuário digitou alguma coisa. O que ele digitou? O número que eu tinha inventado ali. E mais um, aqui vai dar. Não. Scanf. O usuário escreveu alguma coisa. O que o usuário escreveu? 2. Aqui, 2. Não. Aí é 0. Aqui é 2. Isso. Aí o que aconteceu com o I? Incrementou. Mais um. Virou 1. Aí o que o usuário fez? Leu de novo. E colocou aonde? Aqui. Por quê? É o V1. Ah, é aqui de novo? O I mudou, cara. Ele está lendo quem, ó? Olha aqui, ó. Olha aqui, é V, I. Certo? Quem é o I? É o 1. Ele vai pro V1.
Vai ser Qual o número que vocês vão colocar? 3. 3? 3? O que vai acontecer com I? Virar 2. 2 é menor do que 5? Então vai executar isso aqui. Ele vai ler o próximo número. Vai pro 2, né? Ele vai ler o vetor, que é I é 2. Então V2. Isso. Qual o número que vai pro V2? 7. 7, vai. Pronto. Vai lá. O que vai acontecer com I? Vai incrementar, vai 3. Vai virar 3. Aí ele vai para onde? Vai armazenar. Ele vai olhar. O 3 é menor do que 5? Sim. Ele vai armazenar onde? No 3. Qual o número que vai para 3? 2? 12? Beleza. O que vai acontecer com I? Vai incrementar mais 1, vai virar 4. 4. 4 menor do que 5? Sim. Ele vai salvar onde? 4. Na posição 4. Que valor? 1. O que vai acontecer com I? Vai virar 5. O I é menor do que 5? Não, então ele sai. Aí vai pular 2 linhas. Aí já vai pro esse outro vetor. Aí vai para outro vetor. Aí ele vai preencher. Vocês já viram como é que funciona, né? Preencher os números. Esse aqui? Qualquer número, vai. Porque vai ser 0, né? Não, vai preencher. Não, Vai vai preencher. agora. Pronto, beleza. Tranquilo? Professor, Quando você vê esse problema aí, como é que ele vai ficar? Vai ficar com esse quadrado aí. Quando escrever esse programa aí, vai ficar com esse quadrado aí. Não, isso aqui é a memória do computador, cara. Isso aqui é a memória do computador. Vamos lá. Eu estou fazendo uma somatória de multiplicações. O resultado, eu estou inicializando o meu acumulador. Meu acumulador tem tamanho 0, tem valor 0. Eu vou dar intervalo para terminar aqui. Beleza? Senão vai quebrar a linha de raciocínio, pessoal. Resultado, eu pego meu acumulador com 0. Beleza? Eu vou fazer para I igual a 0, I menor do que 5 e mais. O que eu vou fazer? O meu resultado, que é meu acumulador, 0, 0, vai ser o meu resultado, que é o anterior, né? Estou acumulando, mais, olha aqui, vetor 1i. Quem é esse i agora? É 0, né? Então eu vou pegar a posição 0 do vetor 1, que é quanto? 2. E vou multiplicar com a posição 0 do vetor 2, que é quanto? Então vai ser resultado é igual a 0, mais quanto? Mais 2 vezes 3. Então meu resultado, ó, vou dar aqui meu resultado. O meu resultado era 0, certo? Iniciei como 0. Então o resultado recebe resultado, que ele é ele mesmo 0, né? Mais 2 vezes 3, né? Então o meu resultado agora é quanto? 6. 6. Beleza. Aqui o que vai acontecer com o i? O i, que era 0, vai virar quanto? 1. Virou 1. Beleza. Então, resultado, recebe resultado mais, que vai ser 3, né? Vezes vetor 2i, que é um 4, né? 12. Vai dar quanto? 12. 3 vezes 4, 12. Isso aqui é 12, mas isso aqui é quanto? 6. Então vai ficar 6, que é isso aqui, né? Mais 12. Beleza? Vai dar quanto? 6? Tá ruim de conta, viu? É 1 ali só, o i virou 1. 12 mais 6 dá 18, cara. Vem, tá dizendo onde é que O já resultado não é 1. De onde, macho? Resultado que você. Não, foi resultado virou 6. O i que é 1. 6. Agora, vamos lá. O i era 1 e agora virou quanto? 2.
2. Resultado da aula. Antes dele fechar lá. Resultado é igual a... Isso aqui é 18, né? Mais... Quem é esse aqui? O I não é 2? Então vai ficar 7 vezes quanto? Isso aqui não é 2? Quem é a casa 2? 5, né? Então 35, né? Isso aqui vezes isso aqui? 53. 35. Então vai ficar 18 mais 35. 53. Tá isso mesmo? Vou confiar em vocês. 53. Aham. 53. Tá ruim? Vamos fazer, bora terminar logo. Então, tá aqui. Aí o próximo vai ser 12. 12, né? Que é o de 3. Um de 3 aqui. Então vai ficar 53 mais 12. 12 vezes quanto? 72. Mais 1 vezes 1. 72. Dá quanto isso aqui? 72 com 5. 700 mais 50. Dá isso mesmo, viu? 126. 53 mais 72 é 125. Ah, é isso aí. Mais 1. Agora, pessoal, strings. O que são strings? Strings nada mais é do que uma linha. String, em inglês, eles usam o mesma metáfora que nós usamos. O texto vem de tecido. Texto. Tecido. Então, uma linha do tecido, em inglês, é um string. Certo? Então, é uma linha, um string. Um string, pessoal, é um vetor. Só que é um vetor diferente. Você vai ter um caractere especial para avisar quando que a sua palavra, a sua linha, termina. Esse caractere especial é /0. Certo? É o /0. O /0 diz: daqui para frente não tem nada. A minha palavra, o meu texto, só vai daqui até meu /0. Tranquilo? É a 8 aí. Aula 8. Não, é a mesma aula ainda, do string. Mas essa É aula 5, né? Vetores e strings. Certo? Como é que eu faço para ler um string? Para ler um string, eu uso porcentagem S. Que vocês já viram isso. Vocês já viram isso. Que a string é porcentagem S. Só que tem uma pequena diferença. Quando você vai ler um vetor, como a sua declaração é um endereço já, você não usa o e-comercial. Você usa o e-comercial para quando você quer dizer o endereço. Mas eu já mostrei para vocês, isso aqui é um condomínio de casa. Isso aqui é um endereço já. Isso aqui é um condomínio, isso aqui já é um endereço. Então você não usa o e-comercial quando você está lendo um string. Beleza? Já é um endereço. Só que tem uma coisa engraçada. Se você mandar só o porcentagem S aqui, ele só vai ler uma palavra. Como é que você faz para ele ler tudo até o final de uma linha? Você usa isso, tá? Você usa isso. É algo que você decora e depois de tempo você usa. É algo que vocês fazem mesmo no braço e vocês têm que usar. Então, vamos fazer só uns exemplos aqui e vou liberar vocês para aula. Então, ó, eu quero ler até 80 caracteres e salvar a inversa dela no vetor. Eu estou lendo 80 caracteres e salvando a inversa. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir essa inversa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler porcentagem S, né? Tranquilo? Todo mundo entendeu? E o que eu vou fazer? Lembra que eu falei do /0? O /0 é onde termina a minha frase. Terminou. Então, ó, eu vou ficar caminhando, certo? Eu tenho um iterador tamanho, eu tenho um iterador como se fosse o i. Eu estou iterando a partir do 0, verificando enquanto ele for diferente do /0. Ele vai iterando, procurando o /0. Certo? Encontrou o /0? Pronto, eu sei o tamanho da minha string. Eu sei o tamanho da minha string. Então, ó, por exemplo, eu tenho 80. Eu tenho um endereço, tenho 80 casinhas.
Certo? Vai bem grandão, 80 casinhas. Mas eu estou botando, sei lá, vou botar Alexandre, ALE, pronto, tá bom. Aí aqui tem um /0. Beleza? Então como é que fez? Tamanho igual a 0. Eu vou verificar. É 0, né? String 0. Então ele está aqui na posição 0. 1, 2, 3. O 0. A posição 0 é /0? Não. Eu vou aumentar. Foi para 1. A posição 1 é /0? Não. Aumentei. A posição 2 é /0? Não é. Aumentei. A posição 3 é /0? É, né? É, né? Então acabou. Aí eu vou ver aqui. O que eu faço? Aí eu vou ter um outro vetor, que é a minha inversa. Aí o que eu já faço? Eu coloco onde eu já sei que é o final, né? Eu já descobri que é no 3, o meu final. Aí no 3 eu coloco /0. Eu já coloco. Já estou dizendo. Eu sei que a minha string inversa vai estar lá. E agora o que eu faço? Eu vou indo de trás para frente. Eu vou indo de trás para frente. Começando, ó, o meu i, eu vou ter dois ponteiros, ó. O meu i começa no 0. É isso mesmo? É. O meu i começa aqui no 0. E o meu j vai começar no tamanho menos 1. O tamanho não é 3? Não é 3 aqui? Isso. Então vai ser menos 1. Então aqui é meu i e aqui é meu j. Certo? E eu vou fazendo, ó, a minha inversa, o j, vai receber a entrada i. Então, ó, o meu j vai receber a entrada i. Então vai entrar o quê? Vai entrar a. Aí eu vou, incremento i. Eu incremento o i e decremento o j. Ó, o i foi incrementado, agora o i está aqui. E o j foi para cá. Então, ó, inversa j recebe entrada i. Inversa j, que está aqui, recebe entrada i. L. Incremento i, decremento j. A minha saída j recebe entrada i. Inverteu, não inverteu? Aí eu imprimo, a inversa é string inversa. Legal? Vocês só vão aprender treinando mesmo, tá? Vocês têm que treinar. Bora lanchar, pessoal.